Olá! Hoje teremos 3 histórias, assustadoras e verdadeiras do campo. Seja bem-vindo ao canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Se você gosta de histórias de terror, você está no lugar certo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda a saber que nosso conteúdo é útil para você. Vamos começar. História 1. O assobio, na casa do avô. O ar úmido e carregado, quase palpável, pesava sobre a chácara. Rafael, 28 anos, sentiu o peso do divórcio se misturando ao cheiro de terra molhada e mato. A casa, antiga e imponente, com paredes pintadas de um tom amarelado, quase desbotado pelo tempo, o olhava com olhos vazios. Era a herança do avô, um homem taciturno e enigmático, cujas histórias eram mais sombras do que palavras. Rafael, em busca de um novo começo, havia se mudado, atraído pela promessa de um passado que agora se revelava mais obscuro do que imaginava. A chácara, cercada por uma vegetação exuberante e sombria, sussurrava segredos entre as árvores. A cada passo, Rafael sentia o peso da solidão, o silêncio se transformando em um eco frio e ameaçador. A casa parecia respirar, um monstro adormecido esperando a hora de acordar. Ele se sentia vulnerável, como se a própria estrutura antiga guardasse um segredo, um mal-estar que se insinuava nas rachaduras das paredes e nos cantos escuros. As noites eram o pior. Era como se algo estivesse esperando no escuro, algo que sussurrava entre as folhas e assobiava nas árvores. O som, um lamento melancólico, repetitivo, inconfundível, um assobio que vinha da mata, um assobio que ecoava nas paredes, um assobio que o perseguia em sonhos e o acordava em cada madrugada com um frio na espinha. Rafael, homem pragmático, tentava ignorar. Mas a cada noite o assobio se tornava mais persistente, mais próximo. Ele instalava grades reforçadas, trancava portas e janelas, mas o som parecia se aproximar, como se o perseguisse, como se estivesse dentro da própria casa, como se estivesse esperando para entrar. A princípio, Rafael pensou em loucura, em delírios de um homem que passou por um divórcio. Mas o assobio era real, como a sensação de que alguém o observava, como se estivesse sendo fisgado por uma teia invisível de medo. E à medida que o assobio se tornava mais insistente, mais nítido, Rafael percebia que a casa, longe de ser um refúgio, era uma armadilha. Nos cantos, empoeirados e sombrios, ele encontrava pedaços de um passado que não conhecia, mas que de alguma forma o punha em alerta. Diários velhos, escritos a tinta quase desaparecida, com anotações sobre o avô, sobre sonhos estranhos e sobre um terror que se repetia a cada noite. A cada página, a história se tornava mais perturbadora. O assobio não era apenas um som, era uma lembrança, um presságio. Era algo que se prendia ao passado e se insinuava no presente. O delegado, homem de mundo, observava com olhos atentos, mas sem entender. O mistério da chácara era algo que escapava à lógica, algo que se alojava no subconsciente, algo que se conectava a um medo profundo e antigo. Rafael, sem saber, era o próximo a entrar no jogo. E o assobio que o perseguia, era a trilha sonora de um terror que se preparava para começar. Um crescente desespero começou a se instalar em Rafael. A cada manhã, o assobio se aproximava, um eco sinistro que parecia se infiltrar nos seus pensamentos. Ele se sentia aprisionado, não apenas pela casa, mas por um medo que o consumia. A sensação de estar sendo observado se intensificava. Não eram apenas os sons, mas uma presença invisível, um peso no ar que o sufocava. Esse peso, um prenúncio do desconhecido, o assombrava. Agora, considere como isso se manifesta quando a própria casa se torna um labirinto de medos. Os corredores escuros, antes apenas longos e silenciosos, pareciam se contorcer, se alongar,
transformando-se em passagens tortuosas para uma mente perturbada. Cada canto da chácara escondia um mistério, um segredo a ser desvendado. Rafael se via em uma busca incessante, uma caçada contra um inimigo invisível. A paranoia se tornou sua companheira constante. Cada sussurro do vento, cada galho balançando, cada sombra projetada se transformava em uma ameaça potencial. Sua percepção da realidade se distorcia, tornando o ordinário em algo assustador. A própria escuridão se tornava um monstro, um inimigo a ser combatido a cada noite. Sua mente se tornava um campo de batalha onde o medo se multiplicava. Outra camada crucial era a maneira como ele se isolava, como se o mundo exterior se tornasse um lugar perigoso, inseguro. Cada visita do delegado, cada conversa com a vizinhança se transformava em uma prova. Ele era o único capaz de escutar o assobio. Os outros não o ouviam. Era uma solidão amplificada, uma sensação de estar sozinho em um abismo de medo. Ele se sentia cada vez mais separado, cada vez mais isolado, cada vez mais perdido dentro de um labirinto de suas próprias angústias. A obsessão com o passado do avô se intensificava. Os diários, antes apenas um achado curioso, se transformavam em pistas. Pistas que apontavam para um segredo oculto, para uma tragédia que o avô havia vivido. A cada anotação, a cada linha escrita, a tinta quase desvanecida, Rafael se aproximava de um ponto sem volta. Ele se via mergulhado em um passado sombrio, um passado que parecia se conectar a esse assobio, a essa presença sinistra que o perseguia. As pistas eram como pedaços de um quebra-cabeça, e ele era o único com a chave para juntá-los. Rafael sentia que, ao desvendar o segredo do avô, desvendaria também o mistério da casa e o assobio que ecoava em seu interior. Era uma jornada perigosa, uma busca em que cada passo o levava mais fundo no labirinto da própria mente e do passado obscuro. Ele precisava encontrar a chave, a peça que faltava para quebrar o ciclo, para se libertar do assobio. A chácara, agora, não era mais apenas um lugar, era um espelho distorcido, refletindo não só a paisagem exterior, mas o próprio abismo da alma de Rafael. As sombras projetadas pelos galhos das árvores adquiriram uma nova dimensão, uma complexidade inquietante, como se cada uma fosse um fragmento de um quebra-cabeça sem solução, um enigma a ser decifrado. O assobio, antes um mero som, tornou-se um eco reverberante, uma sinfonia sinistra que envolvia o protagonista, aprisionando-o em um ciclo de medo e incerteza. A casa, com suas paredes sussurrantes, se transformava em uma metáfora viva, em um labirinto que o aprisionava em um ciclo vicioso. Os mistérios do passado, como fios entrelaçados em uma teia complexa, se entrecruzam, criando um pano de fundo inquietante para a jornada de Rafael. A cada novo detalhe descoberto, cada novo suspiro da noite, um novo nó se formava na corda que o prendia àquela realidade distorcida, àquele pesadelo que se concretizava. Refletindo sobre essa jornada até aqui, o leitor se encontra diante de um cenário onde a linha entre realidade e ilusão se dissolve. Não é mais uma simples história de medo, mas uma exploração da fragilidade do ser humano, da vulnerabilidade diante do desconhecido e da obsessão com o passado. O assobio, portanto, deixa de ser apenas um som. Ele se torna a personificação da angústia interior, um grito silencioso que emerge das profundezas da mente humana. O que Rafael descobrirá? A resposta reside nas entrelinhas, nos sussurros da noite, nos segredos ocultos em cada tábua da casa. Este não é um conto de terror, mas um espelho, um reflexo daquilo que reside no mais profundo do ser humano. O medo, a busca por significado e a fragilidade da sanidade em meio à escuridão. O leitor agora se encontra à beira de um precipício, na iminência de um desfecho que se apresenta como um enigma, mas que, ao mesmo tempo,
promete revelar a verdade por trás do assobio na casa do avô. A casa, agora, era um fardo, um peso sobre os ombros de Rafael. O assobio, que antes parecia um mero incômodo, transformara-se em uma entidade, uma presença que o perseguia em seus sonhos e o acordava em cada madrugada. Ele percebeu então que o medo não residia apenas no som, mas na própria fragilidade da realidade, na linha tênue que separava a sanidade da loucura. Os diários do avô, antes apenas um achado curioso, agora eram uma janela para um passado sombrio, um passado que espelhava a própria angústia de Rafael. O avô, em seu sofrimento silencioso, havia encontrado um eco em seu próprio desespero. A casa, por sua vez, se transformara em uma extensão da mente, um labirinto de memórias e traumas. E o assobio, o som persistente, era o grito silencioso de um passado que recusava-se apagar. A verdade, quando finalmente se revelou, não foi grandiosa, nem espetacular. Foi um reflexo da própria natureza humana, de nossas fragilidades e de nossa incapacidade de nos libertarmos das sombras do passado. O assobio não era um monstro, mas um grito aprisionado, uma lembrança que se recusava a desaparecer. E Rafael, em sua jornada, se tornou um espelho, refletindo o próprio medo da imortalidade. O delegado, com sua lógica implacável, buscava respostas naquilo que era mensurável e palpável. Mas o terror, a angústia e o assobio residiam em algo mais profundo, em um território inexplorado pela razão. Rafael, ao decifrar o enigma da casa e do avô, compreendeu que a cura não estava em encontrar uma explicação lógica, mas em confrontar a escuridão dentro de si. O assobio, então, deixou de ser um som ameaçador, transformando-se em um sussurro, um eco do nosso próprio sofrimento. Era a lembrança de que, às vezes, o passado nos persegue, não para nos destruir, mas para nos mostrar o quão frágeis somos e como a escuridão pode residir em nossos corações. O que Rafael descobriu, afinal, foi que a casa não era o problema, mas o reflexo de um problema maior, a incapacidade de lidar com as próprias sombras. O assobio não era uma entidade, mas um grito, um lamento que ecoava no vazio, no silêncio que se instala em nós quando nos negamos a encarar o peso do nosso passado. E a verdadeira cura, talvez, não estivesse em encontrar uma solução externa, mas em encontrar a coragem de olhar para dentro de si mesmo. O assobio por fim se calou, não em um ato de derrota, mas em um suspiro de compreensão. A chácara, com seus mistérios, com suas sombras, com suas memórias, permaneceu. Mas Rafael agora não era mais o mesmo. Ele carregava consigo a marca da escuridão, mas também a força de ter enfrentado o seu próprio abismo. A jornada havia terminado, mas a lição permanecia. E a verdadeira prática agora começava. Gostou ou se arrepiou com o assobio na casa do avô? Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte se você já viveu algo parecido, o que acha que realmente assombrava a chácara e qual seria sua primeira atitude no lugar do Rafael. Sua teoria pode aparecer no próximo vídeo. Então participa, compartilha essas ideias sinistras com a gente e não esquece de curtir e inscrever-se no canal para não perder nenhum mistério novo. Vamos para a segunda história de terror. História 2. Os Estranhos do Morro da Hortelã. O sol batia implacável sobre a vila de São Romão, um lugar onde o tempo parecia ter parado, preso em um ciclo de tardes quentes e silenciosas. Menos de 100 habitantes, cada rosto, cada casa, conhecido de todos. Um lugar onde segredos, como flores silvestres, brotavam em cada esquina, mas eram guardados com a mesma cautela de um tesouro enterrado. Eram segredos que sussurravam nos ventos, dançavam nas sombras e se escondiam nos cantos escuros das casas. Caio e Bruno, garotos de 7 anos, conheciam esses segredos, ou pelo menos pensavam conhecê-los. A hortelã silvestre do Morro da Hortelã, com seu aroma fresco e ligeiramente amargo, era um deles. A planta, tão comum, tão próxima,
guardava um mistério que os dois meninos, com a inocência peculiar de sua idade, estavam prestes a descobrir. O calor era insuportável, uma opressão física que acompanhava a crescente sensação de algo errado. Um desconforto subjacente, quase palpável, pairava no ar. Um presságio de algo mais profundo do que o simples calor de um verão escaldante. A hortelã, sempre tão familiar, parecia diferente naquele dia. Suas folhas, antes vibrantes e cheias de vida, pareciam agora carregadas de uma melancolia obscura, um segredo que se recusava a ser revelado. A promessa de refrigerantes, tão tentadora, apenas reforçava a necessidade de ousadia, a atração pelaquilo que era proibido, a busca pela experiência além do conhecido. Enquanto os meninos se aventuravam no morro, a floresta parecia respirar. Árvores retorcidas, com galhos esqueléticos, espreitavam-nas de cada lado como espectros silenciosos. A trilha, antes clara e bem marcada, se tornava sinuosa e confusa, como se o próprio terreno se opusesse à sua passagem. Eram as sombras que dançavam, as folhas sussurrando segredos, o vento uivando como uma alma perdida. A sensação de isolamento crescia, uma crescente angústia que os impulsionava para um desconhecido. A promessa de aventura, inicialmente atraente, agora se transformava em um pesadelo em construção. A figura de dois adolescentes vestidos de preto, que se materializaram como sombras no meio da mata, amplificou a sensação de estranheza. O sorriso torto e os olhos espreitadores. O ar frio que emanava deles, diferente do ar quente e úmido da floresta. O campo secreto que prometiam era apenas uma isca, um chamariz para o que se escondia além do morro. A cada passo que davam, a comunidade, com seus limites definidos e suas rotinas familiares, se afastava, transformando-se em um passado irremediavelmente perdido. O que os esperava naquela floresta era mais do que um simples segredo. Era a porta para um lugar onde as regras da realidade se tornavam maleáveis e os limites da razão nebulosos. A corrida que se seguiu não foi apenas uma fuga, foi uma luta pela sobrevivência, uma corrida contra o tempo e contra o medo. Foi uma tentativa de recuperar a segurança perdida, de encontrar o caminho de volta para um mundo que já não era tão familiar. Eram os ecos do seu passado, os medos do seu futuro, o grito silencioso do desconhecido que os acompanhava. A cada passo, a floresta se fechava em torno deles, apertando-os em um abraço mortal. A hortelã, antes um símbolo de frescura, agora se transformava em um prenúncio da escuridão que se aproximava. O que acontecerá com Caio e Bruno? Como eles vão lidar com as consequências dessa jornada? Essas são as perguntas que ecoam na escuridão crescente. Perguntas que precisam ser respondidas. O medo agora se manifestava como uma entidade tangível, um peso crescente nos ombros de Caio e Bruno. Não era mais o medo do desconhecido, mas o medo da própria fragilidade. A floresta, antes um cenário misterioso, tornou-se uma prisão. As árvores, imponentes e sombrias, pareciam se inclinar para engolfá-los, como se tivessem uma vontade própria. A cada sussurro das folhas, a cada farfalhar das árvores, eles ouviam uma voz, um sussurro constante que ensinava a fragilidade da realidade. Uma voz que insinuava que eles não eram os únicos a habitar aquele lugar. Agora, considerem como este medo se metamorfoseia em algo mais profundo, mais intrincado. A sensação de isolamento, antes uma mera impressão, transforma-se em uma realidade opressiva. A comunidade, tão familiar, agora parecia uma miragem distante, um sonho que se desvanecia com cada passo. Os laços familiares, os encontros cotidianos, tudo parecia tão distante, como recordações de um passado que já não existia. Eles se questionavam se a realidade que conheciam era verdadeira ou apenas uma ilusão. A cada passo, a linha entre o sonho e a realidade se tornava cada vez mais tênue.
Outro aspecto crucial do medo que eles experimentavam era a sensação crescente de perda de controle. A floresta, com seus caminhos imprevisíveis, seus mistérios implacáveis, parecia se opor a eles. A natureza, em sua imponência, parecia zombar de sua fragilidade. Essa sensação de impotência, essa descrença na capacidade de se defender, é um elemento essencial no processo de desespero. É um contraste brutal com a expectativa infantil, com a ideia de que o mundo é simples e previsível. Percebam agora como a sensação de culpa começa a se infiltrar em suas mentes. A culpa, um peso pesado que os afoga. A ousadia inicial, a tentação da aventura, tudo se transforma em algo obscuro, em algo que mancha sua consciência. Eles se questionavam se tinham feito a escolha certa, se não deveriam ter permanecido em sua comunidade, se tinham sido imprudentes, insensatos. A culpa, um sentimento universal, agora tomava conta deles, enraizando-se em suas mentes, alimentando o medo. Além disso, a sensação de que algo mais profundo, algo inominável, estava em jogo, começa a se materializar. Uma sensação de que eles estavam sendo observados, de que suas ações eram acompanhadas por uma força invisível e implacável. Aqueles olhos espreitadores, aqueles sorrisos tortos, eram mais do que simples traços de adolescentes perturbados. Eram sinais de algo maior, algo que se alimentava do medo, da fragilidade, da culpa. Uma força que os observava, que os esperava, que os aguardava para levá-los para o seu reino. E agora, a floresta não era apenas um local, mas um organismo vivo, um ser que guardava seu próprio segredo. A sensação de desorientação que os envolvia como uma névoa opaca intensificava-se. A floresta, antes um cenário imponente, agora se transformava em um labirinto intrincado, onde os limites da realidade se dissolviam em uma névoa densa. Os meninos, outrora tão seguros em sua inocência, agora se encontravam em um turbilhão de incertezas, como folhas levadas pelo vento implacável. A cada passo, a desconfiança se solidificava, uma muralha invisível erguendo-se entre eles e a compreensão. A fragilidade da realidade, uma ideia inicialmente vaga, agora se tornava uma presença palpável, como um fantasma que os perseguia sem descanso. A linha tênue entre o sonho e a vigília, entre o real e o imaginário, se desmanchava, deixando-os em um mar de incertezas. A busca por respostas, antes animada, agora se transformava em uma tarefa exaustiva, um labirinto sem saída. A esperança, uma chama tênue, começava a se apagar. Um pressentimento de algo maior, algo inominável, se insinuava em cada sombra, cada sussurro, cada silêncio. Olhando de perto, observa-se como a culpa e o medo, inicialmente sentimentos isolados, agora se fundem em uma única entidade. Um peso insuportável que os comprime em uma espiral de angústia. A inocência, uma armadura aparentemente inabalável, se quebra sob o peso da responsabilidade e do desconhecido. A busca pela inocência, a ânsia por respostas, se transforma em um grito silencioso, em um lamento que se perde na selva de sombras. O caminho, antes tão claro e definido, agora se torna um enigma, um quebra-cabeça sem solução aparente. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que o medo, a culpa, a desconfiança, a fragilidade da realidade e a busca por respostas se entrelaçam, formando uma teia complexa, como um tecido escuro e intrincado. Cada fio, cada linha, representa um aspecto da experiência humana, um reflexo de nossas vulnerabilidades e ansiedades. A narrativa se torna uma metáfora para a jornada da humanidade em busca de significado em um mundo permeado de mistérios. A atmosfera de crescente angústia, uma tensão invisível que envolve os personagens, se torna cada vez mais opressiva. Como uma onda implacável, a narrativa os arrasta para o abismo sem concessão.
E, no entanto, dentro desse abismo existe uma promessa de revelação. Um vislumbre de algo além do medo e do desconhecido. A jornada, embora permeada de sombras e incertezas, se apresenta como um caminho para a descoberta, para a compreensão. Um caminho que, em última análise, pode mudar a perspectiva de cada um. Direcione agora sua atenção para a conclusão, para o clímax que está por vir. A narrativa, ao levar-nos até este ponto, nos convida a refletir sobre a jornada que precede. A atmosfera opressiva e o crescente senso de apreensão conduzem-nos a uma contemplação mais profunda e profunda do que o relato dos acontecimentos. A antecipação agora é uma força que impulsiona o leitor para frente, guiando-o para as últimas reflexões. As revelações que se aproximam, como um eclipse, prometem um impacto duradouro e revelador. A corrida terminou, deixando-os exaustos, não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. A floresta, que havia se mostrado um labirinto implacável, agora se apresentava como um espelho distorcido, refletindo suas próprias angústias. A hortelã, antes um símbolo de frescura, agora exala um aroma amargo, prenúncio da jornada que os esperava. A comunidade, antes um porto seguro, parecia incrivelmente distante, um sonho esquecido. A esperança, uma chama quase extinta, lutava para se manter acesa na escuridão crescente. O que eles haviam encontrado, na verdade, não era apenas um campo secreto, mas um reflexo da própria fragilidade da realidade. Um lugar onde as fronteiras entre o real e o imaginário se tornavam borradas. Onde os medos mais profundos se materializavam em formas assustadoras e as verdades mais cruéis se revelavam em sussurros silenciosos. A experiência, embora terrível, foi uma lição sobre a natureza intrincada da percepção humana. A floresta, em sua opulência sombria, havia revelado algo mais profundo, uma verdade inquietante. A humanidade se encontra frequentemente em um estado de incerteza, guiada por um labirinto de percepções e medos. A busca por respostas, a ânsia por clareza, são, muitas vezes, o que nos impulsiona a atravessar os caminhos obscuros da existência. E nesse processo, nos defrontamos com a nossa própria fragilidade, com nossas vulnerabilidades e, muitas vezes, com a nossa própria culpa. Contudo, ao final desta jornada, algo se revela. A coragem reside não apenas na capacidade de enfrentar o medo, mas também na aceitação da própria vulnerabilidade. A jornada, apesar de assustadora, não foi em vão. A experiência compartilhada, a luta em conjunto, a busca por respostas, tudo isso, em última análise, forjou um laço mais forte entre eles. A floresta, agora, não é mais um lugar de medo, mas um símbolo da jornada da humanidade. A hortelã, antes um símbolo de frescura, agora evoca a lembrança da fragilidade da realidade e da necessidade de introspecção. A comunidade, antes um porto seguro, agora se torna um símbolo da importância da conexão humana. A experiência, apesar do horror, é um catalisador para o crescimento pessoal. A verdade é que, na jornada do desconhecido, não há respostas definitivas. Há apenas o processo de busca, o enfrentamento da incerteza, a aceitação da própria fragilidade. E no coração dessa busca encontra-se a essência da coragem humana. A jornada, embora carregada de sombras, nos conduz a um novo entendimento. A verdadeira jornada, portanto, começa agora. A jornada de entender a nossa própria fragilidade, de abraçar a incerteza, de encontrar significado na jornada, a jornada de sermos humanos. E agora, que segredos você acha que se escondem no Morro da Hortelã? Conte pra gente nos comentários. Quem eram aqueles adolescentes de preto? Qual seria o verdadeiro campo secreto? Você já viveu alguma situação em que a inocência virou puro terror? Compartilhe suas teorias, medos ou histórias parecidas. A análise mais criativa pode aparecer no próximo vídeo. Se curtiu o suspense, deixa o like,
ativa o sininho e inscreva-se para não perder nenhum novo mistério. Vamos para a terceira aventura de terror. História 3. A Noite do Machado no Celeiro. O cheiro de terra úmida e mato crescendo, misturado com o doce aroma de capim cortado, sempre foi o perfume da infância de Clara. As férias na fazenda dos avós eram a melhor parte do ano. Um refúgio em meio à correria da cidade. Árvores centenárias que pareciam guardar segredos e um rio serpenteando pelo vale criavam um cenário de tranquilidade e inocência. Mas à noite, a quietude escondia um sussurro inquietante, um leve tremor na atmosfera que Clara, com sua intuição de criança, sentia, mesmo sem compreendê-lo. Este ano, porém, a paz foi rompida. Uma noite, enquanto a lua se escondia por trás de nuvens carregadas, Clara acordou com um assobio. Era uma melodia familiar, uma música que ela conhecia da televisão, mas que, na escuridão daquela noite, soava diferente, perturbadoramente repetitiva. O som ecoava pelo quarto, misturando-se aos gemidos do vento que sussurrava pelas frestas da janela. E então, uma voz rouca, a voz do avô, a chamava. "Clara, minha flor!" A voz ecoou, carregada de uma urgência que fez Clara despertar completamente. A voz era diferente, mais grave, mais carregada de uma sombra que ela não conseguia identificar. Um medo frio percorreu sua espinha dorsal. Ela se levantou, sentindo o coração disparar como um pássaro assustado. A penumbra do quarto a envolveu como um abraço sufocante, obscurecendo tudo ao seu redor, exceto o contorno da figura que a chamava. A figura, uma sombra impalpável, a guiou até a porta do celeiro. A mão que a tocava era estranhamente jovem, quase infantil. Uma mão que, no entanto, emanava uma força descomunal, uma força que a impulsionava para a escuridão. Clara sentiu um leve toque sobre seu braço, uma pressão quase imperceptível, e uma estranha sensação de obediência a dominou. Na escuridão do celeiro, um objeto gelado e pesado foi colocado em sua mão. O cabo de um machado. Era um machado de madeira escura, com a lâmina afiada e cintilante que refletia a penumbra do celeiro. A mão infantil, antes tão suave, agora era firme, quase implacável. O machado, uma ferramenta de trabalho, era uma arma naquela noite. A imagem do machado, combinada com a mão e a voz do avô, foi o ponto de ruptura. A inocência e a segurança da fazenda estavam em perigo. Clara, a menina que sempre acreditou na magia das histórias contadas à noite, agora se via presa em um pesadelo. Um pesadelo que transpunha os limites da fantasia e se afundava na realidade. O avô, que sempre fora a personificação da segurança, era agora uma figura obscura e ameaçadora. A fazenda, um lugar de tranquilidade, transformou-se em um labirinto de sombras e segredos. Mas quem era o verdadeiro culpado? E por que o machado? A busca pela verdade seria mais perturbadora do que ela jamais imaginara. A tragédia se insinuava como um fio de medo, tecendo-se pelas paredes da fazenda. As pegadas na terra molhada, os cadeados arrombados, tudo apontava para uma figura obscura e familiar. Alguém que se escondia nas sombras da fazenda. Mas quem era essa figura? E qual o seu objetivo? Clara, agora testemunha de um terror que transcendia a infância, estava prestes a descobrir que o perigo não estava apenas na escuridão do celeiro, mas muito mais perto, muito mais profundo. A fazenda, antes um refúgio, agora se transformava em um labirinto psicológico. Cada sombra se prolongava, cada sussurro se intensificava, amplificando o medo que se instalava em Clara. As paredes do celeiro, outrora neutras, pareciam respirar, carregando um peso silencioso, uma presença maligna que se alimentava da fragilidade da infância. Agora, o medo não era apenas um sentimento, era uma força palpável, uma entidade invisível que se insinuava nos espaços vazios, nos cantos escuros. O machado,
Antes, um objeto inanimado adquire uma aura ameaçadora, um símbolo da violência latente que ameaçava romper a frágil barreira entre o mundo infantil e o desconhecido. Nesse clima de crescente terror, a família se isolava, cada membro mergulhado em seus próprios medos e suspeitas. A confusão e o desespero cresciam, alimentados pela incerteza. As conversas se tornavam sussurros, os olhares se tornavam cautelosos e desconfiados. A atmosfera familiar, antes tão acolhedora, se transformou em um campo minado de suspeitas. A busca pela verdade se tornou uma caça implacável, em que cada um se tornava um suspeito potencial, cada membro da família um possível culpado. A polícia, com seu aparato de ordem e justiça, entrava na história como uma figura imponente, porém fria e impessoal. Agora cada detalhe se tornava crucial, cada pegada na terra, cada objeto fora do lugar. A investigação se tornava um labirinto de pistas fragmentadas, cada uma mais sinistra que a anterior. Os investigadores, com seus métodos rígidos e implacáveis, se tornavam uma extensão da própria escuridão que pairava sobre a fazenda. A busca pela verdade, tão desejada, se tornava cada vez mais uma busca pela própria sanidade. Agora, considerem como isso se manifesta quando a realidade se fragmenta. Imagine a fragilidade da memória, como as lembranças podem ser distorcidas ou inventadas, como a linha entre o real e o imaginário se torna cada vez mais tênue. A própria memória de Clara, antes um escudo protetor, se tornou vulnerável, um campo fértil para as sementes da paranoia. Sua mente, antes uma tela vazia, agora se enche de imagens perturbadoras, de vislumbres de um terror que parece se alimentar de seus medos. E, paralelamente, outro personagem surge, um fantasma do passado. A antiga babá, a figura materna que Clara achava ter sido apagada de suas memórias, reaparece como um espectro perturbador, uma ameaça obscura que assombra os seus sonhos e seus pensamentos. Sua ausência, antes uma lacuna, se transforma em um vazio ameaçador, repleto de segredos e suspeitas. A figura da antiga babá se torna um enigma, um símbolo da culpa, um ponto de interrogação que pairava sobre a família. O medo, agora, se transforma em uma entidade coletiva que se espalha como um vírus silencioso, contaminando a todos. Cada membro da família, cada investigador, se encontra imerso em um mar de incertezas. A fazenda, antes um símbolo de paz, se torna um palco para um drama de suspense e desespero, onde a linha tênue entre a sanidade e a loucura se confunde cada vez mais. A fazenda, palco de um drama silencioso, se converte em um espelho distorcido, refletindo as fragilidades humanas. Cada sombra, cada sussurro, cada detalhe se entrelaça em um tecido complexo, tecendo uma teia de medo que aprisiona mentes e corações. Como uma sinfonia obscura, os eventos se sucedem, cada nota adicionando uma camada de terror, de desespero, de perplexidade à composição. A atmosfera, carregada de uma tensão quase palpável, se tornou opressora, sufocante, como um abraço de morte lenta. Olhando para trás, para a jornada até aqui, percebe-se que a verdade, em sua crudeza, se encontra não apenas nos fatos, mas nos espaços vazios, nas lacunas, nos silêncios que ecoam pelo celeiro. A narrativa se torna uma tela onde as sombras dançam, onde os fantasmas do passado se materializam, onde a linha tênue entre realidade e ilusão se desfaz, deixando apenas um vazio inquietante. Essa jornada, como um labirinto intrincado, nos leva a um ponto onde as pistas antes fragmentadas começam a convergir, a se encaixar em um quebra-cabeça assustador, revelando um padrão perturbador. A inocência, tão evidente no início, se transforma em uma arma de dois gumes, uma máscara que esconde uma fragilidade profunda, uma vulnerabilidade que se expõe com o avançar dos acontecimentos. A família,
unida pelo sangue e pelas emoções, se fragmenta, se divide em suspeitos e acusados, em perseguidores e perseguidos. O medo os isola, os aprisiona em uma câmara de ecos, onde os próprios lamentos se multiplicam, amplificando a sensação de desespero. É como se cada um carregasse um pedaço da escuridão, como se fossem marionetes dançando em um palco de pesadelo. Refletindo sobre este caminho, percebemos que não se trata apenas de um caso de sequestro, mas de uma exploração da psique humana, de seus medos mais profundos, de suas fragilidades mais obscuras. O machado, o celeiro, a fazenda, tudo isso se transforma em metáforas da alma em busca da verdade, da alma que se encontra em um labirinto sem saída. A narrativa, como um rio caudaloso, nos conduz a um abismo de incertezas, onde a razão se esvai e a intuição se torna a única bússola. A atmosfera se torna cada vez mais densa, carregada de uma sensação de inevitabilidade, como uma tormenta que se aproxima, trazendo consigo o peso de um destino obscuro. O ar, antes leve e fresco, se torna pesado, opressivo, como se a própria vida estivesse sendo asfixiada pelas sombras. É um prenúncio do que virá, uma antecipação do resultado deste conto de terror. Direcionando nossa atenção para o final, podemos sentir a presença iminente da revelação como um prenúncio de uma tempestade que se aproxima. A fazenda, palco de um drama silencioso, agora se apresentava como um espelho distorcido, refletindo a fragilidade da alma humana. Cada sombra, cada sussurro, cada detalhe se articulava em um inquietante quebra-cabeça, onde o medo se tornava a peça central. A inocência, tão evidente no início, se transformou em uma fragilidade, uma vulnerabilidade que se expôs com o avançar dos acontecimentos. A busca pela verdade, tão almejada, se tornou uma jornada perturbadora, onde a razão se esvai e a intuição se torna a única bússola. E a verdade, quando finalmente se desvela, não é um consolo, mas uma revelação perturbadoramente simples. A ameaça não residia nas sombras do celeiro, nem nos sussurros da noite, mas no coração humano, em suas obscuras e profundas fissuras. A obsessão, a raiva, a dor, tudo isso, em última análise, eram sombras que a família carregava consigo. Sombras que se projetaram sobre a fazenda, transformando-a em palco de suas próprias fragilidades. Diego, o ex-namorado da babá, personificava essa sombra, mas não era o único. Ele era apenas um reflexo distorcido da dor e da angústia que habitavam o coração da família. A fazenda, antes um refúgio, tornou-se um espelho, mostrando a incapacidade de enxergar o que se encontrava mais perto. O perigo residia não no desconhecido, mas no conhecido, no familiar que se havia tornado estranho. A família, cega pela dor e pela culpa, havia se perdido em um labirinto de suspeitas, incapazes de enxergar a verdade diante de seus próprios olhos. A tragédia, em sua essência, era um grito silencioso, um lamento por uma confiança perdida, uma compreensão fragmentada. A conclusão, portanto, não é um ponto final, mas uma continuação, uma jornada interna. A fazenda, com sua atmosfera opressiva, nos convida a refletir sobre a fragilidade da nossa própria percepção, sobre a capacidade de projetar nossos medos e traumas sobre aqueles que amamos. A noite do machado, o celeiro, tudo isso se torna uma metáfora da nossa própria alma, um espelho onde vemos nossas próprias sombras. Mas diante desse pesadelo surge uma chama de esperança, um raio de luz em meio à escuridão. A busca pela verdade, ainda que dolorosa, nos convida a um caminho de autoconhecimento, a um processo de cura que se inicia no reconhecimento de nossas próprias fragilidades. A família, ainda que ferida, tem a oportunidade de reconstruir, de curar suas feridas, de se fortalecer a partir da dor. E é nesse momento, em meio às cinzas do terror, que a verdadeira prática começa. A prática de olhar para dentro de nós mesmos,
de confrontar nossas próprias sombras, de compreender a profundidade da nossa capacidade de causar e sofrer. A prática de sermos mais vigilantes, mais conscientes, mais compassivos com nós mesmos e com os outros. A prática de enxergar além das aparências, de buscar a verdade em seu significado mais profundo, o significado que se encontra nos espaços vazios entre as palavras, nos sussurros da alma. A noite do machado no celeiro foi um pesadelo, mas também um despertar. O despertar para a necessidade de autoconhecimento, para a busca incansável pela verdade, para a compreensão da complexidade humana. Você encararia a noite do machado? Desafio você a responder nos comentários. 1. Quem realmente se esconde por trás daquela voz que chamou Clara? 2. O que você faria se alguém colocasse um machado na sua mão no escuro? 3. Existe perdão depois de um susto assim, ou o medo muda tudo para sempre? Deixe sua teoria, confesse seus medos ou conte uma história parecida. A resposta mais intrigante vai ganhar destaque no próximo vídeo e um salve especial ao vivo. Se esse suspense te prendeu até o fim, esmaga o like, ativa o sininho e inscreva-se. Aqui toda semana a gente traz mistérios que vão fazer você olhar 2 vezes para a escuridão. Nos vemos no próximo vídeo que vai aparecer na sua telinha. Até lá!